Em seguida, teremos o painel Inclusão da Doutrina no portal LexML. Convidamos a colega Fátima Jega e Lauro César Araújo para fazer a apresentação. Fátima Jega é bibliotecária, chefe do Serviço de Gerência da Rede Rubi, da Biblioteca do Senado Federal, especialista em educação à distância. O nosso colega Lauro, já conhecido, mestre e doutorando em Ciência da Informação, analista de informática do Senado Federal e membro da equipe do projeto LexML. Isso aqui, né? Oi? Não funciona, não? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lauro, para quem não me conhece. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao João Lima e a Edilenice pelo convite e espero que eu consiga atender o que vocês estavam pretendendo. Bom, eu não vou falar... Como eu sou bibliotecária, eu não vou falar em XML nem HTML, então eu vou dar uma visão mais do bibliotecário, né? Porque eu sei que tem muitos bibliotecários aqui também da rede, então vamos ver esse outro lado também. Então, pode começar. O que a gente vai tentar mostrar, que eu vou tentar mostrar aqui com esses slides, depois o Lauro vai passar mais para a navegação, é mostrar como que foi a evolução dos catálogos de bibliotecas, que começaram nas fichinhas, né, que muita gente nem viu até hoje, né, só no passado que vimos, mas das fichinhas nós passamos para a Rede Sabi, da Rede Sabi nós passamos para o Aleph, né, já na internet, e chegamos ao LexML na doutrina. Como que nós chegamos aqui? Nós chegamos a partir da criação do Prodazem e automação do Senado. Com isso, a Biblioteca do Senado foi automatizada e a evolução do programa, né, da própria biblioteca, chegou a uma abertura para bibliotecas de outras instituições, formando a rede Rubi. E, na década de 70, foram as bibliotecas entrando na rede e o acervo foi crescendo, cada biblioteca com a sua especialidade, muitas em direito, com a especialização em direito, que fez um acervo bem forte na doutrina, né, do direito. Hoje nós somos 14 bibliotecas, sendo que a biblioteca... Não, do TCU já saiu, há 2 anos atrás, e nós ficamos com 14 até no momento. Quais são as vantagens do trabalho cooperativo, né? Cada biblioteca da rede tem um conjunto de acervo. E esses acervos eles vão formar um catálogo único na internet. A vantagem são o compartilhamento de recursos humanos e bibliográficos, o compartilhamento do conhecimento, a racionalização de tarefas e otimização de serviços e produtos, com redução de custos para as bibliotecas cooperantes, a difusão dos acervos em um só catálogo e o acesso simultâneo a todos esses acervos. Volta só um pouquinho. Hoje, nós temos na base da Rubi 941.581 documentos. Nós tiramos esse cálculo ontem. Desses 941.000, nós fizemos isso, depois nós vamos passar para o FBR, na verdade são obras, não são itens de cada biblioteca. Na verdade, os itens chegam a 1.600.000, mais ou menos. São títulos na base, 941.000, dos quais, por volta de 300.000 são na área do direito. E desses, são da Bibliografia Brasileira de Direito, Direito Nacional, que nós vamos chegar lá no slide, uns 170.000. Pode passar. Então, desses acervos, a Bibliografia Brasileira de Direito, o Senado acabou assumindo, foi iniciado em 67, em papel, lógico, né?
E o Senado assumiu a partir de 1980, com a primeira edição retrospectivas em 86. Em 2004, a BBD já passou a ser online. Hoje, a gente não imprime mais, nem emite em CD-ROM, ela está só online. Na BBD de 2003, nós temos 176.349 títulos, que são os itens. Livros e folhetos são 55 mil, capítulos 5 mil e artigos periódicos 116 mil. O crescimento médio anual de 2008 até 2012 são 12 mil documentos novos por ano na BBD. Então, nós vamos falar um pouquinho do catálogo. Qual é a função de um catálogo? Né? É dar acesso à informação. Então, é uma definição que nós pegamos de uma colega, da Eliane May, uma bibliotecária muito especializada nessa área, que o catálogo é um meio de comunicação que mostra os registros do conhecimento de um ou vários acervos, que é o nosso caso, que é na Rede Rubi, reais ou ciberespaciais, apresentando-se com sintaxe e semântica próprios e reunindo os registros do conhecimento por semelhanças para os usuários desses acervos. Que vocês vão perceber que em todas essas definições que nós pegamos, todas as teorias, sempre o usuário que está, né? O usuário é o nosso propósito, né? Quando a gente está formando um catálogo, sempre o usuário é nosso objetivo, né? Atender ao nosso usuário. Nós pegamos quais são as funções do catálogo, segundo Cutter, né? Que é um teórico também na área de biblioteconomia, permitir ao leitor encontrar um livro, mostrar o que a biblioteca possui e ajudar na escolha de um livro. E ele diz, em 1904, a conveniência do público deve ser sempre colocada à frente da facilidade para o catalogador. Depois, nós temos outra o Ranganato também, um famoso teórico, ele tem umas cinco leis, né, que é conhecida como as 5 leis de Ranganato, nós pegamos 4. Revelar a cada leitor o seu documento, revelar a cada documento o seu leitor, poupar o tempo do leitor e acaba poupando o tempo da equipe também, porque a equipe também pesquisa na base. Né? Isso já é esse slide eu peguei do João Lima, emprestado. O Lubetzky, que também é um bibliotecário muito famoso, já tem sites, inclusive, que vocês podem pesquisar. O catálogo tem a lhe dizer mais do que aquilo que você pedir. A resposta de um bom catálogo não é dizer sim ou não, mas dizer que a biblioteca tem, em muitas edições e traduções, e você tem a sua escolha. E isso vai levar a algumas reformulações na biblioteconomia, que é os modelos conceituais do FRBR, que nós vamos chegar lá depois. Então, as qualidades de um catálogo, que a gente deveria ter em qualquer catálogo de biblioteca: a flexibilidade, a facilidade de manuseio, a portabilidade, a compacidade, a uniformidade e a atualidade. E isso nós vamos ver que... Pode passar. A biblioteconomia tem várias regras, vários padrões. Então, cada biblioteca utiliza em conjunto, né? E eles mesmos vão se interrelacionando. Então, tem o ACR2, que são as regras de catalogação dos Estados Unidos, que é o Código de Catalogação Anglo-Americano. O SBD também se associa ao ACR2 quando ele começa a dividir as áreas de informação. O MARC também é um formato de intercâmbio bibliográfico que codifica os dados em máquina. E o FRBR, que é uns conceitos mais recentes, que ainda não estão implantados na nossa biblioteca, mas é o nosso futuro, que são os requisitos funcionais para registro bibliográfico. O João Lima utilizou no LexML e o que o Lauro também está dando continuidade. O RDA é o novo código de catalogação, que vai substituir o ACR2, e ele já utiliza os requisitos funcionais do FRBR. O que nós usamos na Rubi? Na Rubi, nós utilizávamos até 1999 o AACR e no formato SABI, que era um formato próprio criado pelo Prodazem. A partir de 2000, nós saímos do SABI, adquirimos o software, o Aleph, que é um formato, um dos maiores softwares de biblioteca de catálogo, né, bibliográfico no mundo, e adotamos o formato MARC. O futuro agora para a gente é começar a estudar o RDA e, pela que nós temos visto na experiência do Prodazem, no LexML, é o FRBR, né? É você oferecer um catálogo mais fácil para o usuário
e muito mais rápido. Então, assim, só para mostrar que o MARC, ele dá a possibilidade de você fazer relacionar com outras bases. Então, nós temos no MARC, só para vocês terem um exemplo, de relações com outras bases de legislação, de jurisprudência e de matéria. Nós fazemos todas essas associações. Quando tem um documento bibliográfico que faz menção, que faz uma análise de um desses, ou matérias legislativas, ou jurisprudência, ou legislação, nós fazemos a conexão. Então, ali tem um link que, quando você clica, ele leva para... Fica um pouco pequeno, ele leva para aquela base, para aquele documento em texto integral. O FEIBR, vou passar bem rápido, porque eu não estou dominando, né, mas já inclusive adorei começar a ler sobre isso. O FBR tem para a parte bibliográfica, ele vai em 4 níveis. Ele começa na obra, na expressão, na manifestação e no item. Os 2 itens acima são os conceitos obra e expressão, eles são mais conceituais, eles não têm suporte físico. A manifestação e o item já são físicos. É como se você pegasse esse livro aqui. Esse é um item. Ele foi editado pela 13ª edição, tem uma editora. Esse é a manifestação e o item. É uma obra, mas ele não tá. Você não vê a obra, você sabe que ela existe. Aí eu peguei um exemplo, um exemplo bem prático, né? No livro da Eliane May também. O livro Emma é uma obra. Ela é uma obra, ela foi traduzida para o português por Ivo Barroso, é uma expressão. Então, o idioma de uma obra, ela é uma forma de expressão. Quando ele é publicado por uma editora, ele vira uma manifestação. E quando ele chega na biblioteca e chega lá no seu acervo, ele é um item, ele está no seu catálogo, ele é o item manifestado, né? Aí, o João Lima começou a trabalhar a doutrina da Ruby. Ele já estava trabalhando há muito tempo com o LexML, chegou a fazer o Nautilus, né, no SICOM, né, com nossos links do formato MARC. E ele começou a projetar essa integração da doutrina com o LexML. Pode passar. E ele pegou a base da Ruby, ele pegou primeiro livros, depois folhetos e capítulos, que nós vamos mostrar hoje. Ele pegou a doutrina, considerando que a doutrina é escrita por autores pessoais, que é o campo 100 do MARC, pegou os campos de classificação do MARC, que são os campos 080, 082, 084, começando com 34, que todos eles começam com o número 34, todas as classificações decimais têm esse número, e fez o relacionamento com a nossa base, com o campo 856, que nós também já fazíamos no nossos registros bibliográficos. Oi? 34, que é a obra jurídica. Usou essa ferramenta da Library of Congress, que é o FBR Display Tool, que transforma os registros MARC para uma modelagem baseada nos requisitos funcionais do FRBR. O que a integração representa? Não sei nem falar. É a FRBerização, que é o agrupamento das edições, traduções e suportes, e segue várias leis de biblioteconomia, vários teóricos, poupar o tempo do leitor, facilitar a pesquisa na base, e, enfim. A partir disso também, à medida que o João Lima foi fazendo as exportações do registro MARC para o LexML, ele começou a identificar erros de codificação na nossa base, no formato MARC. Não são erros. O Sabi, quando ele transformou para o Aleph, para o MARC 21, ele era totalmente diferente na codificação. Então, muitos códigos, quando foram transformados, vieram diferentes. Quando a primeira conversão, se não me engano, foram 500 mil registros. E esses documentos, de 2000 para cá, nós já quase duplicamos a base. Então, esses erros vão ficando, e a gente, só por correção por programa, que a gente muitos erros só por correção por programa. Isso, o que fez? Ele apontando os erros para nós começamos a corrigir esses erros.
Uma das vantagens também da integração é a navegação, bem fácil, entre a norma e a doutrina. Pode navegar também pela classificação, pela CDDIR. Você está navegando só pela CDDIR agora, né? E também por ano, autor, biblioteca e idioma. Aí é um exemplo do registro do LexML, já com o FRBR, né? É um curso de Direito Comercial do Fábio Loa Coelho, é a obra. A expressão é a edição. A manifestação é toda essa parte aqui, que foi editada pela Saraiva em 2013, tem uma descrição física, tem um ISBN específico. E os itens são os itens que tem nas bibliotecas da rede, que no caso é Senado, STF e STJ. O que nós vimos... pode passar. O que nós começamos a perceber já há algum tempo também, quando a gente tentou fazer uma exportação para o OCLC, é o quanto é importante essa codificação no formato MARC. Porque, às vezes, os bibliotecários, porque é muita regra, é muito detalhe, é muita letrinha, muita posição, mas isso é fundamental no intercâmbio. A gente só consegue fazer esse tipo de intercâmbio corrigindo se os dados estiverem codificados corretamente, com os campos preenchidos, com indicadores certos também. Então, dos problemas que o João Lima apontou foi a parte de codificação de idioma. Tinham códigos de idiomas errados nos documentos. E o João Lima mandou uma série de listas para a gente, tanto de idioma, quanto de indicadores de campos, quanto de conteúdo, até condicionamento. Se um campo existe, o outro também deve existir. E isso a gente foi corrigindo aos poucos, sendo que a parte de idiomas e indicadores nós tivemos que mandar para as bibliotecas da rede também, elas colaboraram bastante nessas correções, porque para você corrigir um código de idioma, você tem que abrir o documento, abrir no sistema e verificar qual é o idioma do documento. Você não pode corrigir, isso pode ser português, mas pode ser também um outro idioma, né? A maioria das correções nós fazemos por programa. Nós extraímos os documentos da base, nós colocamos no Excel, corrigimos e devolvemos para a base. Pode passar. Então, desde 2006, na verdade, nós estamos fazendo essas correções, porque o João Lima, nós usávamos a indicação por uma legislação correlata na doutrina, nós usávamos sem o ano, que é o que está no quadrinho da esquerda. E o João Lima nos apontou isso e falou, vocês têm que ter a indicação do ano para poder fazer as ligações, né, com os sistemas. E aí nós começamos a corrigir esses documentos, acrescentando. Isso é um trabalho muito complicado, porque a gente tem que pegar documento a documento, a gente abre, pesquisa no NJU, olha a data, o ano da norma e coloca na planilha de catalogação, na planilha do Aleph. E aí a gente salva. Então, hoje a gente tem o preenchimento que aparece aqui no lado esquerdo, né? Isso. Com o ano. E quando chega na pesquisa da web para o usuário, ele pode clicar e já fazer a conexão com o texto integral. Ele abre direto. O que nós descobrimos há pouco tempo atrás também? Nós temos ainda para corrigir... Pode passar. Cerca de 32.716 linhas ainda para corrigir, para acrescentar o ano. Se não tiver o ano, o João Lima não consegue importar, não é isso, João? Então, nós começamos a corrigir em Excel. Na primeira fase, nós estávamos corrigindo planilha a planilha. Nós demoramos bastante tempo e agora a equipe da gerência está diminuindo bastante. Então, nós corrigimos por Excel. De qualquer forma, a gente tem que pesquisar. Aquela que está por trás é como o João Lima nos entregou os documentos, né, a lista, sem o ano, né, da norma. E aqui nós vamos pesquisando, acrescentando. Quando a gente terminar, nós avançamos pouco, porque demora bastante. A gente devolve para a base e aí aquilo entra numa fila de indexação e ele consegue ser recuperado tranquilamente. Uma outra questão também que o João Lima nos mostrou, mas é uma questão
que faz parte da rotina da gerência é a padronização dos autores na base de autoridade. Nós temos uma base bibliográfica que o usuário vê, nós temos uma base de autoridades, onde nós controlamos o nome de pessoas, entidades, nomes de congressos, legislação também, né? Títulos uniformes de leis. Isso aí é um trabalho... Porque você imagina uma base de 900 mil documentos, você tem que padronizar todos esses documentos com os autores que existem, né? Então, quando eu entrei para a gerência em 2004, eu falei, eu vou padronizar todos os autores, que está tudo fora de padrão e tal. Aí eu pedi ao Valdir, né, nosso antigo analista, para fazer uma listinha. Quais dos autores da base bibliográfica que não estão padronizados na base de autoridades? Aí ele veio com uma lista assim, de uns 100 mil autores. Falei, não, eu não posso fazer isso sozinha. Então, vamos restringir. Uma colega sugeriu, vamos restringir pela BBD. Então, ele extraiu uma outra lista só com autores da BBD, que seriam a prioridade, dada a nossa especialização, dos nossos catálogos. E aí, nós começamos a trabalhar. Isso aí, a gente começa a fazer, interrompe um pouco, faz de novo, interrompe novamente. E agora, essa estatística mais recente, nós ainda temos 46.467 linhas de autores para fazer alteração na base. Isso não é também muito simples, porque quando você pega um índice de autores que você vê, um está com vírgula, um está com ponto, tem data de nascimento, outro tem data de nascimento, não é só ir ali corrigir, você tem que saber qual é o nome verdadeiro do autor, se aquela data está correta, se esse é o nome que ele costuma usar mais, que a gente sempre usa o nome... Por exemplo, meu nome é Maria de Fátima Pereira Jäger, mas eu gosto de ser chamada de Fátima Jäger. Então, e tudo isso você tem que levar em consideração para você padronizar e usar, inclusive, as remissivas. Você usa o abreviado, o apelido, enfim. E tudo isso demora um pouco, não é só corrigir na base bibliográfica. Então, nós começamos... Pode passar. Numa lista enorme, né, com essas 43 mil linhas, e nós fazemos essa lista por frequência na base. Se um autor escreve mais na base, que é o caso aqui do primeiro autor que começou com 369 ocorrências, ele tem prioridade, porque a possibilidade de ele ter várias formas na entrada, de formas diferentes, é muito maior, né? Então, nós estamos corrigindo isso também. É um pouco mais demorado. O outro campo que nós vamos agora corrigir, que está sendo feito pelo nosso colega Dimas, que trabalha na gerência, e o Pedro Augusto, que é o analista do Prodazem, justamente são os campos de classificação. Por quê? Antigamente, na rede, não havia uma obrigatoriedade das bibliotecas incluírem a classificação numa planilha, ou num artigo, ou num livro, ou num folheto. Não era obrigatório. Então, o que acontece? Hoje, muitos documentos ainda estão sem essa classificação. E isso, na hora que o John Lima também vai chamar os documentos para importar e que ele procure e não encontra, ele não importa. Né? A importação não vem, né? É? E você busca por onde? Mas quando não tem nenhum? Aí não importa. Mas tem muitos documentos antigos que não tem nada, principalmente a literatura estrangeira, a doutrina estrangeira. Aí que realmente não tinha obrigatoriedade nenhuma. A BBD já havia um compromisso, né? Justamente pela especialização. Nós somos responsáveis pela BBD, a Rubi que edita, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho, que também é um pouco demorado. O Dimas vê os coincidentes, faz transformações de campos, antigos e novos, que aí é o próximo slide. Aqui é um lado esquerdo como estava, como o Dimas corrigiu, que não tinha classificação, só tinha a classificação da BBD sem ter o 084 da DORES, classificação da DORES. Também não tinha CDU. Pode passar. Aí é outro que ele tinha o campo 082, que é do Dewey, preenchido com uma classificação de direito da DORES. Então, agora nós já corrigimos, ele já está no formato normal, né? Formato correto. E aí a navegação, como é que fica isso? Né? O João Lima, ele importou, e nós vamos fazer só uma comparação. Eu botei uns exemplos já... Só de tema, depois acho melhor você navegar, que é melhor, né?
Você quer terminar de botar o microfone. Então, agora o Lauro vai mostrar a navegação e a facilidade do catálogo com FRBR. Pessoal, então, boa tarde novamente. Aqui, se você faz esse processo de clicar em doutrina, clicar no encontrar, né, como o João Lima sempre lembra, não é o pesquisar do Google, é o encontrar do LexML. Então, a Fátima, você pode falar à vontade. Viu? Tá bom. Aqui do lado esquerdo, os números, né? A gente já viu aqui os totalizadores, eram 65 mil, né? Há 2 anos atrás, quando os livros foram integrados ao LexML, eram 65 mil obras que foram integradas. Agora foi feita uma atualização, então nós temos 70 mil. 10.400 folhetos, capítulos de livros e folhetos, 1.700 folhetos. Folheto, segundo a BNT, é todo livro, não pode dizer assim, né, mas é tudo aquilo que tenha menos de 50 páginas. Só uma classificação da própria BNT. Né? A primeira coisa que a gente vê aqui é essa primeira obra do lado direito aqui, locação. Então, ela é muito interessante porque ela nasceu como... Ela já foi livro, já foi folheto, já foi capítulo de livro. A classificação, não é isso, Fátima? É isso. Né? A classificação da a navegação CDDIR. da CDDIR também ela vem desde da área maior, que é o direito privado, até a mais específica. Locação de imóveis. E a gente tem aqui... Aqui o processo de FRBRização fez o seguinte, percebam que a obra chama Locação, reforma da lei, não sei o quê. Locação, questões processuais, mas todos eles são do mesmo autor, né? Então o processo ele agrupou entre autor e primeiro título, né? Em título e não subtítulo, e identificou uma obra chamada Locação alguma coisa. E aqui ele mostrou todas as edições dessa obra, enquanto ela estava num outro livro, mas ela era um capítulo de livro daquela obra. Por exemplo, o Novo Código Civil é um livro que um dos capítulos é a locação. Por exemplo, aqui em 79, ele era um livro de 106 páginas. O interessante nos capítulos é que ele mostra o sumário do livro, né? A partir de uma pesquisa de um capítulo, você chega ao sumário todo e você vê o conjunto da obra, né? Deixa eu pegar um capítulo de livro mais recente. A gente pode navegar, você clica aqui do lado esquerdo nessa faceta capítulo de livro, você pode navegar, como a Fátima já tinha dito, pela doutrina, pelo idioma, por exemplo, pegar só coisas em português. Pelo autor, você poderia escolher o autor aqui, mas não, eu quero pegar agora por ano, quero pegar os dos anos 2000, escolher uma coisa mais recente aqui, ó, as gerações, os direitos e as novas tendências. Então nós temos aqui, isto é um capítulo de livro, né, da Eliana Calmon, que apareceu no livro Ensaios Jurídicos, que está disponível nestas bibliotecas, nessas localizações, são os itens, e ele era um capítulo. É um capítulo lá nesse livro Ensaios Jurídicos, a página 107 e 115, você vai encontrar esse capítulo lá, as gerações, os direitos e as novas tendências. Além desse livro, ele também está nesse outro livro, As Vertentes do Direito Constitucional. Ele também está aqui, como um capítulo. Também está nesse terceiro livro de 2001. O autor jurídico, ele escreve muito. E publica em várias fontes. Em várias fontes. Bem, além disso, há coisas que são capítulos e coisas que são folhetos ao mesmo tempo, né, como a gente já viu aqui. Por exemplo, ação de investigação judicial e o artigo não sei o que da lei, do Antônio Hélio Silva. Ele era lá embaixo, ação de investigação judicial. Ele era aqui um folheto, percebam aqui embaixo, bem lá embaixo, não dá para ver, mas isso é um folheto. E a gente sabe também porque ele tem menos de 50 páginas. Né? E o autor, além de publicar um folheto de menos de 50 páginas, ele publicou também como um capítulo na outra obra.
Este capítulo e folheto, ele cita uma norma, a Lei 9.504, que, como veio alimentado lá da Rede Rubi, a gente consegue navegar para essa lei. Senhora, então, essa lei 9.504, a doutrina, esta doutrina aqui, a referencia. Então, nós temos aqui vários livros que tratam dessa lei, vários livros, e entre eles o capítulo de livro. Um capítulo de livro, outro capítulo de livro, outro capítulo de livro. Deixa eu ver se a gente vai achar um folheto aqui. Capítulo de livro, capítulo de livro. Daqui a gente pode voltar para lá. Que é isso. Então, assim, há uma diferença no número que eu estava falando, de livros que o João Lima já importou, com esses números que hoje eu pedi ao Pedro para fazer uns cálculos para mim, e justamente deve ser essa falta dos campos de classificação. E a gente vai ter que um dia corrigir isso para poder ficar uma base mais completa, né? Bom, a partir daí, o que vai acontecer? Na gerência e na rede, né, nós vamos ter que começar a reformular várias coisas, pensar em mudanças mesmo, né, para o RDA e para o FRBR. E isso aí eram todos os slides que você mostrou. Eu fiz uns slides para, caso, né, a internet não funcionasse, tá? E aí tem uma proposta, né, as propostas que o João Lima já vem apresentando, né, eu coloquei até mais uma, não sei se eu estou certo ou não, que primeiro são os estudos para a adoção da URN nos links do campo 856, do nossos registros MARC, a inclusão de revistas, né, das coleções de revistas para os artigos de revistas, que é realmente, a quantidade é muito maior do que livro e folheto e capítulos, a navegação da doutrina para a jurisprudência, né, porque existe já essa navegação no ALIF, a disponibilização do acervo da Biblioteca Digital do Senado e integração com outras redes de bibliotecas, né, que você tem essa intenção também. Então, era isso, gente. Obrigada, viu? Bom, agradecemos à colega Fátima Jäger e ao Lauro e abrimos para perguntas. Bom, nossos expositores estão sendo bastante claros, sem perguntas. Mas, de qualquer forma, vocês puderam ver durante todo esse dia todos os avanços que a equipe LexML está levando ao portal LexML com a contribuição de profissionais da área da ciência da informação, profissionais da área de tecnologia da informação, trabalhando conjuntamente, várias instituições, mostrando o que, como a doutora Doris falou aqui na parte da manhã, que é mais do que a união de 2 mais 2, né? Mais que uma operação aritmética, é a união de talento de todas essas pessoas, da força e da vontade dessas pessoas construírem algo que favoreça o cidadão, o usuário que nós atendemos nas nossas instituições. Então, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, a todas as instituições da casa, todos os órgãos que participaram para a organização desse evento, em especial meus colegas da Secretaria de Informação e Documentação, que deram todo o suporte logístico aqui, a Secretaria de Relações Públicas também, que nos ajudaram bastante, a Secretaria de Editoração, que permitiu a publicação do modelo Silex e do manual LexML, que foram distribuídos aqui. Bom, quero agradecer também a presença de todos vocês. E, nada mais vendo a tratar, declaramos encerrada essa sessão. E agradecemos a todos.